Olá pessoal, eu sou o professor Galber e na aula de hoje nós vamos dar sequência no conteúdo de história em quadrinhos, né? E nós vamos ver a linguagem dos quadrinhos, tempo e lugar, que está no livro Linguagens, página 143. Eu peço por favor que vocês peguem o livro aí para nós acompanharmos juntos. As legendas, linguagens, página 144 e as onomatopeias e interjeições que se encontram no Linguagens na página 144 também. Então peguem o livro aí que nós vamos seguir o conteúdo por ele e alguma coisa extra eu faço um comentário aqui, certo? Bem, então nós iniciamos nosso estudo, né, de história em quadrinhos. A professora Diana fez as aulas de introdução e só para retomar, a história em quadrinho é um gênero textual muito interessante porque ela é responsável pelo desenvolvimento em muitos jovens do hábito da leitura, né? Jovens que não gostavam de ler até então iniciaram esse hábito com as histórias em quadrinhos porque elas são mais rápidas, né, mais fáceis de ler e você consome assim mais de uma revista em quadrinho em um determinado tempo, né? Tem gente que lê assim umas 4 revistas em quadrinhos numa sentada só. Então elas são muito importantes, não somente pelo gênero em si, né? Mas pelo fato de ela também desenvolver em muitas pessoas o hábito das leituras. As pessoas começarem a ler por causa das histórias em quadrinhos, ok? Então vamos lá. Bem, nós sabemos que as histórias em quadrinhos são, na verdade, textos narrativos, né? Pois contam uma história. Por essa razão, geralmente elas possuem elementos desse gênero textuais, tais como personagem, tempo, lugar ou espaço narrativo, como nós aprendemos, narrador, que geralmente está presente nas legendas, e o enredo, né? Então, as histórias em quadrinhos são sim textos narrativos, porém o texto está disposto de uma maneira diferente da qual a gente encontra nos livros ou nos textos dos livros pedagógicos, né, que a gente lê. Mas elas têm os personagens, os elementos típicos de um texto narrativo, né? Então a gente vai encontrar o personagem, vai encontrar o tempo também, o lugar, né, o espaço narrativo, o narrador que vem geralmente expresso nas legendas e também o enredo. O enredo, nós não temos aquele enredo linear composto pelas partes do enredo do texto narrativo que nós estamos acostumados. Aí também depende da história, né? Mas se for uma tirinha, por exemplo, você não vai ter esse enredo tão dividido assim, elas são bem rápidas. Se for uma história em quadrinhos de uma revistinha completa, aí sim você já consegue identificar algumas partes do enredo, mas lembrando que este enredo vai estar sempre disposto de uma maneira diferente da qual ele estaria se fosse um livro ou se fosse um texto de um livro didático, ok? Por serem textos multimodais, pois reúnem imagens e escritas, não podem ser analisados apenas por um aspecto, ou a imagem ou a escrita, sendo necessária a análise de ambos para uma melhor interpretação. Então, as revistas em quadrinhos, elas são textos multimodais. E o que são isso? São textos que reúnem a imagem e reúnem também a escrita. Por exemplo, os cartazes de cinema,
eles são textos multimodais, né? Eles reúnem uma parte gráfica, né, e uma parte visual também. E estes textos multimodais, eles não podem ser analisados apenas num aspecto, porque esses aspectos que compõem esses textos, ou seja, a imagem e a escrita, eles se complementam. Então, quando você vai interpretar um texto multimodal, como um cartaz de cinema, um cartaz publicitário ou uma história em quadrinho, você não pode apenas observar um aspecto e desprezar o outro. Os dois se complementam. Se você tirar as ilustrações das histórias em quadrinhos, ficar só com o texto, com certeza você vai ter muita dificuldade, porque as ilustrações, elas dizem muita coisa sobre a história, apresentam muitos detalhes, muitos elementos do texto narrativo na história em quadrinho. Então, se você tirar a parte visual, aí você vai ter problema para interpretar com precisão o que aquela história está contando. Obviamente, existem histórias em quadrinhos que não trazem texto, né? Elas são apenas imagens. Mas aí também é outra história, porque você só vai ter que analisar mesmo aquilo que está visualmente apresentado. Mas no caso de elas possuírem os dois elementos, a escrita e o visual, então separar um do outro na hora de fazer uma análise ou desprezar um deles, ignorar um deles, é uma atitude que vai levar você com certeza ao erro na interpretação, ok? Então vamos dar sequência. Bem, os primeiros elementos que nós temos aí, que são elementos que fazem realmente parte de um texto narrativo, é o tempo e o lugar, né? Nas histórias em quadrinhos, o tempo e o lugar costumam ser indicados pela própria imagem. Olha aí, por isso que a gente não pode dissociar um elemento do outro, né? Porque o tempo e o lugar, por exemplo, você vai deduzi-los a partir da parte visual da história, né? Na tira a seguir, por exemplo, as diferentes cores do fundo indicam a passagem do tempo, do dia para a noite, bem como os desenhos são indicativos do lugar onde a história se desenvolve. Então vocês vão pegar aí a tirinha que está na página 143, né, logo abaixo do título Tempo e Lugar, que é com ela que nós vamos trabalhar. Então, se vocês se recordam ainda do estudo dos textos narrativos, nós tínhamos uma classificação específica para o tempo, né? O tempo, ele era cronológico ou ele era psicológico. Na história em quadrinho, esse tempo não segue essa classificação, apesar de que a gente percebe que há sim uma sequência de tempo mostrada nos quadrinhos. A gente vê que o tempo está passando, mas nem sempre nós podemos identificar realmente quando aquela história aconteceu com precisão, como era possível fazer nos textos narrativos. Então, a identificação precisa do tempo não dá. O que você pode identificar é o processo, sim, da passagem do tempo, certo? Então, peguemos aí essa tirinha da página 143 e nós vamos perceber aí na história do Chico Bento, nessa tirinha de 3 quadrinhos, nós vamos perceber que as cores são os indicativos de tempo, né? E como é que essas cores elas nos mostram a questão do tempo? Então, observe que na tirinha é possível identificar a passagem do tempo pelas cores. Cor azul, a cor azul está no primeiro quadrinho aí, né?
Então, indica que a ação acontece durante o dia. E, por ser um azul mais claro, pode-se deduzir que seja o início da manhã, por exemplo. Então, nós vamos ver, quando nós chegarmos no último quadrinho, o porquê a passagem do tempo é tão importante nessa tirinha, né? Então, nós temos aí que o Chico Bento comenta com o amigo dele: conta em Tecem, eu vou me esconder, tá? Então, aqui a gente percebe esse azul aí, é um azul claro, né, que pode indicar que é o início da manhã, mas com certeza é durante o dia, né? A ação está começando durante o dia, ok? Prosseguindo. 2. A cor amarela. Está aí no segundo quadrinho, só tem a parte visual, não tem texto nenhum, né? E está na cor amarela. Bem, é uma cor intermediária, né? Ou seja, ela está entre o azul do primeiro quadrinho e o preto do terceiro quadrinho. Mas pode-se perceber que ainda é dia, né? Porque o preto é que indica que a noite chegou. Se aqui está com uma cor clara, então indica que ainda é dia. Talvez um período do dia em que o sol esteja mais forte, à tarde, por exemplo. Então nós tínhamos aqui o azul claro no primeiro quadrinho, que possivelmente indica o início da manhã. Aqui nós já temos o amarelo, né? O amarelo ele pode indicar que o dia já passou para mais uma etapa, para mais um período, e que esse amarelo seja uma cor mais forte, né? Talvez o autor aqui, o Maurício de Souza, junto com o desenhista, eles optaram por colocar uma cor assim mais forte, porque se colocassem o mesmo azul do começo, ia parecer que o tempo não passou, né? E aqui a gente tem ideia de que o tempo já passou e que é um período em que o dia, junto com o sol, né? O sol está mais forte durante esse dia, certo? E por último, no terceiro quadrinho, a gente tem a cor preta, né? Indica a noite, fim do dia, que foi quando a história foi finalizada. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. O desenho da lua e das estrelas também confirma esse período. O amarelo indica o brilho desses rastros. Então aqui no último quadrinho nós temos a cor, né, negra, aqui indicando que é noite, ou seja, se aqui é negro já é noite, realmente o amarelo indica um período intermediário do dia, podendo ser a tarde, e o azul mais claro do primeiro quadrinho indica o início da brincadeira que foi pela manhã, né? E a gente percebe que a cor amarela ela foi usada nos astros, né, na lua e nas estrelas, ou seja, para dar o brilho desses astros. Então, no segundo quadrinho, que não tem nada escrito, apenas a indicação da cor amarela e do arbusto aqui. Então, nós percebemos a intenção de quem desenhou e de quem escreveu também, de dar essa coisa do brilho, da intensidade do brilho do sol durante o dia, certo? Prosseguindo. O lugar ou o espaço narrativo, né, como a gente costuma chamar no texto narrativo, também está presente na tirinha por meio das ilustrações. Então observem como é muito importante a parte visual das tirinhas. Eu sei que é muito comum a maioria das pessoas, e eu também já fui assim quando lia as tirinhas, os gibis, quando eu era criança e adolescente, da gente não perceber os detalhes dos quadrinhos, os detalhes visuais dos quadrinhos, né? A gente tende a prestar atenção na parte escrita, mas despreza muitas vezes
os desenhos, né, as imagens que estão nos quadrinhos. E olha como elas são importantes, elas trazem elementos importantes, né, elementos que ajudam o leitor na hora da interpretação. E desses elementos, o tempo e o lugar dentro de um texto narrativo é realmente muito importante, né? E na história em quadrinho, a partir do que a gente identifica, a partir da questão visual, né, do elemento visual que está nas histórias. Bem, então percebe-se a presença de árvore e de vegetação do tipo arbusto. Desculpa. Então, se vocês pegarem aqui o primeiro quadrinho dessa história do Chico Bento, dessa tirinha, a gente percebe aí que tem uma árvore, né? Na qual eles estão, ao redor da qual, melhor dizendo, eles estão começando a brincar, e esse companheiro do Chico Bento, ele vai começar a contar justamente virado para a árvore, né? Como quando a gente faz, quando vai brincar de pique-esconde, essas coisas. Bem, então nós temos uma árvore aqui, temos um gramado aqui embaixo, né? Uma gramínea aqui embaixo. Então, no segundo quadrinho nós já temos um arbusto aqui, né? Também temos a gramínea, e no terceiro esse arbusto também aparece. Então, o que a gente deduz? Que como se trata de uma história do Chico Bento, personagem do tipo caipira, né? O Chico Bento, criado pelo Maurício de Souza, ele foi inspirado no tio do Maurício de Souza, que mora no interior de São Paulo. Então o Chico Bento é um personagem caipira mesmo, né? A gente percebe pelo modo dele vestir, pelas roupas que ele usa, né? E pelo modo dele falar. Então sabe-se que ele mora em um sítio perto da Vila Abobrinha, né? Então esse é o local onde Chico Bento mora. Então ele mora realmente num sítio. Sendo assim, o lugar onde a história se passa é numa área rural. Observa-se que a cor da vegetação muda com a passagem do tempo, do verde mais forte a um verde mais fraco. Então, fica ponto pacífico, né, de que essa história acontece na área rural, talvez lá no sítio do Chico Bento. A gente percebe aí a presença das árvores, dos arbustos, e a gente vê que, por exemplo, do segundo quadrinho para o terceiro quadrinho, há uma modificação aqui na cor do arbusto, né, onde o Chico Bento se escondeu. Durante o dia ele está com a cor mais viva, mas durante a noite ele perde um pouco essa cor viva e passa a ter uma cor de um verde mais fraco, né, indicando a sombra da noite, digamos assim, ok? Então, o espaço narrativo a gente deduziu aí a partir das informações que a parte visual nos transmite, certo? Legenda. Algumas histórias apresentam quadrinhos com legendas, né? Nós estamos acostumados a ver legendas em mapas, né? Vocês estudam geografia aí e estão cansados de ver mapas que trazem legendas, que é justamente a, entre aspas, tradução daquelas imagens que estão nos mapas. Mas nas histórias em quadrinhos nós também temos legendas, né? Trata-se de um pequeno texto que descreve algum fato ou apresenta alguma informação, geralmente relacionada com o início da história ou com a ligação entre um quadrinho e outro. A legenda, ela seria uma espécie de narrador. Ela antecipa algumas informações ou inclui algumas informações no meio da história em quadrinho, né? Então ela seria mais ou menos a voz do narrador falando com o leitor. Na tira abaixo, a legenda no primeiro quadrinho. Observe que ela apresenta a personagem e indica o que ela está fazendo. Então vamos lá. Vamos para a página 144. Nós temos aqui uma tirinha também, né? De 3 quadrinhos com a Chapeuzinho Vermelho. E a legenda
que é esse retângulo que aparece aí no início do primeiro quadrinho, diz assim: Chapeuzinho Vermelho tenta relaxar no navio. Então, olha, é a voz do narrador, né? É o narrador já antecipando para você sobre o que a tirinha vai tratar. Aí a gente percebe aí que realmente a Chapeuzinho Vermelho está com a vovozinha no navio tentando relaxar, né? Então a legenda pode também caracterizar uma personagem, indica tempo, lugar e modo, enfim. A legenda pode ser usada com qualquer informação que esteja relacionada aos quadrinhos da história. A legenda do quadrinho abaixo, por exemplo, caracteriza a personagem Hércules, grande herói da mitologia grega. Então nós vamos ver uma legenda, outra legenda também, mas que tem uma função diferente da legenda que estava aí iniciando a tirinha da Chapeuzinho Vermelho. Então a legenda da segunda tirinha, ela está quase ilegível, né, aí do Hércules, bem pequenininha, e como o fundo dela é uma coisa meio amarela, meio dourada assim, fica complicado, né, para a gente ler, principalmente a gente, professor que tem que usar óculos, enfim, e que já está mais velho, é meio complicado, mas eu consegui ler. Ela diz o seguinte: Hércules foi o maior herói da Grécia e talvez do mundo. Ele era fortíssimo e também tinha um grande coração. Então, diferentemente da legenda da Chapeuzinho Vermelho, que indica o lugar onde ela se encontra, a situação onde ela se encontra, aí essa legenda do Hércules faz uma descrição dele, né, indicando quem ele foi, características dele. Agora vamos falar da onomatopeia, que a gente já aprendeu anteriormente. Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. O tic-tac do relógio e o bang-bang dos revólveres são exemplos de onomatopeias, né? Nós já vimos as onomatopeias, inclusive no livro Poesia tinha algumas onomatopeias. As onomatopeias nas histórias em quadrinhos acrescentam sonoridade às imagens. É comum a utilização de duas ou mais onomatopeias para expressar o ruído de um mesmo fenômeno. Pou, bonk, tum, tom. Para batidas e socos. Então você tem aí mais de uma palavra para indicar aí as batidas, socos, enfim. Tudo que indique um impacto sobre alguma coisa, né? Ou uma única para expressar o som de várias coisas. Então nós temos o trim aí, para o toque de telefone, de despertador ou de campainha. Então você pode usar mais de uma palavra, até às vezes numa mesma tirinha a gente encontra, né, um soco representado por meio de diferentes onomatopeias. Ou você pode ter também uma onomatopeia só, um som só, para identificar objetos diferentes, ok? Lembrando que a onomatopeia é um recurso necessário nas histórias em quadrinhos, né, justamente para representar aí alguns sons. Assim como na poesia também ela se faz necessária, ok? Bem, depois das onomatopeias, que vocês já conhecem, nós vamos ver as interjeições, que são também presença marcante nas histórias em quadrinhos e nas tirinhas, né? O que são as interjeições? As interjeições, na verdade, são uma classe gramatical. Nós iremos ter a oportunidade de estudá-la. Então, dentro das 10 classes gramaticais, incluem-se as interjeições, né? Elas fazem parte das classes gramaticais, assim como o substantivo, o adjetivo, o artigo, o pronome, ok? As interjeições também são uma classe gramatical. E elas expressam sentimentos, né? Sensações, estados de espírito, sendo acompanhadas de um ponto de exclamação. Então, as interjeições, elas são expressões,
né, ou palavras que vão justamente indicar sentimentos, as sensações, os estados de espírito. E uma característica delas é justamente vir acompanhadas pelo ponto de exclamação, ok? Elas são consideradas palavras-frases, né? Pois representam frases resumidas, formadas por som vocálico. Quando nós formos estudar sintaxe, um dos conceitos que a gente vai ver é o conceito de frase, né? Então, a frase ela tem que ser um enunciado completo. Por menor que ela seja, ela tem que ser completa, porque ela tem que passar uma mensagem, né? Então, nós temos aí no conceito de interjeição que elas são palavras-frases, ou seja, são palavras que elas conseguem passar uma mensagem inteira, mesmo sendo uma palavra pequena, ok? Ou um som vocálico. Então, quando você diz ai, né, ou oh, ai, né, essas pequenas palavras que são na verdade sons vocálicos, elas transmitem uma mensagem principalmente, desculpa, se elas estiverem contextualizadas dentro de uma história em quadrinho, né? Ou palavras do tipo droga, psiu, puxa, né? Que já são palavras mesmo, né? E não são sons vocálicos, na verdade, não são apenas sons vocálicos. Elas são palavras, mas que têm uma mensagem completa dentro delas. As interjeições também aparecem em grande número nas histórias em quadrinhos, óbvio. Tem o papel de expressar emoções, como, por exemplo, viva, de felicitação, ai, ui, dor, coragem, eia, de animação, arre, irra, impaciência, ó, olá, alô, psiu, apelo ou chamamento. Então, tanto as onomatopeias quanto as interjeições costumam vir acompanhadas do ponto de exclamação, como já foi dito. Então, enquanto as imagens, as ilustrações, os desenhos das tirinhas são recursos visuais, né, que nos ajudam a nos orientarmos ali com relação aos elementos narrativos de uma tirinha ou de uma história em quadrinho, as onomatopeias e as interjeições são recursos linguísticos, né? São a maneira que o escritor encontrou para representar ali naqueles quadrinhos que quase não possuem textos ou que possuem um texto muito limitado quanto ao tamanho, foi um recurso linguístico que o autor encontrou para colocar para o leitor exatamente todos esses sons de objetos e todas essas emoções, esses sentimentos que os personagens usam, né? Num texto narrativo normal, talvez fosse necessário uma sentença inteira, uma frase, uma oração ou um parágrafo inteiro para descrever um sentimento de um personagem. Mas na história em quadrinho não dá para fazer isso, né? Porque apesar de elas não terem um tamanho específico, mas às vezes não dá para você preencher o quadrinho com um parágrafo que fala a respeito do sentimento ou de uma sensação do personagem. Então o escritor faz isso com o uso das interjeições, né? Porque de uma vez você já tem ali a sensação, o estado de espírito, a emoção que o personagem sentiu naquele determinado quadrinho, né, de uma forma mais rápida, mais precisa, certo? Bem, eu trouxe aqui essa tirinha que ela tem, né, a presença dos dois recursos linguísticos, da onomatopeia e da interjeição. Então tem aqui o Cebolinha e ele fala com a mãe dele: e agora, mãe, vou fazer o truque de desaparecer com este seu vaso chinês. E ele joga o vaso no chão. Aqui a gente tem o barulho, né, crass, do vaso se quebrando. E nós temos também a interjeição da mãe, de espanto da mãe, né? Ela, oh! Então aqui a gente tem tanto a presença da interjeição
quanto a presença da onomatopeia. E no último quadrinho, né, quando ele sai correndo, isso aqui seria uma onomatopeia para o deslocamento de ar que ele provocou na hora que ele saiu correndo. Ok? Então essa tirinha tem as duas coisas aí para nós usarmos como exemplo. Bem, na próxima aula, seguinte a essa, nós falaremos mais sobre outros recursos e de como se faz uma tirinha. Ok? Obrigado e até daqui a pouco.